Louvado seja Deus. Vamos ler aqui em Salmos 42. Salmos 42. Salmos muito conhecidos, Salmos 42. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos ler aqui Salmos 42. E diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? Vamos repetir de novo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? Que a nossa alma possa estar desde já suspirando e mais desejoso de estar na presença de Deus. Amém? Porque eu preciso, irmãos. Eu estou necessitado do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que você veio buscar, eu também vim. Costumo dizer que o exercício, a função aqui, ser um obreiro, não me faz melhor do que ninguém. Eu estou em busca do Espírito Santo que você veio buscar nesta noite, eu também preciso. Amém? Então vamos buscar o Espírito Santo de Deus nesta noite. Louvado seja Deus e interceder por aqueles que nos faz presente também. Amém? Senhor Deus, aqui estamos, Senhor Deus, nesta noite, desde já pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Pedindo perdão, Senhor Deus, de fraquezas e falta. Senhor, que neste dia, Senhor, que passou, se erremos em alguma coisa, Senhor, falhamos, nos perdoa, Senhor. Queremos sentir a Tua presença nesta noite, sair daqui regozijante, Senhor Deus. Sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Desde já, Senhor, nos santifica para o culto de domingo de Santa Ceia. Nos ajuda, Senhor, a ser mais vigilante no nosso falar, no nosso pensar, Senhor Deus. Unge, Senhor Deus, os nossos olhos. Põe o colírio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Guia os nossos passos para onde nós andarmos, Senhor, aqui, Senhor. Tenha misericórdia. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos santifica a cada dia, Senhor Deus. Nos fortalece, nos anima, Senhor. Nos dá força. Nos cobre com o Teu sangue. Limpa nossas vestes. Nos ajuda a ser mais fiel a Ti, Senhor. A buscar o Teu reino em primeiro lugar, Senhor Deus. Tenha misericórdia. Abençoe os louvores a serem entoados, Senhor. Ajuda o evangelista Valdivino, servo do Senhor, que tem lutado, Senhor Deus. Abençoe a garganta dele para louvar ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, os irmãos obreiros, a cada um que não se faz presente nesta noite, vai visitando, Senhor. Tenha misericórdia. Aqueles que sentiram o desejo de estar aqui, mas por motivo de força maior não estão. Vai, Senhor Deus, visitando nesta noite. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Guia, Senhor Deus, a cada um, Senhor, pela Tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajuda nesta noite. Derrama grandemente da Tua unção do Teu Espírito Santo e abençoe a cada um aqui nesta noite. O nosso pastor, co-pastor Naftali, obreiros da Tua casa, Senhor, crianças, jovens, a cada um, os irmãos anciãos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta rica oportunidade, Senhor, de poder estar aqui mais uma vez, pedindo, Senhor, implorando a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, para louvor do Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos, sei que o motivo minha garganta seca muito rápido. Compartilhar água com o evangelista Valdivino. Louvado seja Deus. Como os irmãos sabem, eu ensaiei, irmãos, somente um hino. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lembrando na quarta-feira que às vezes a gente procura buscar mais e ter o dom de louvor, mas a gente usa aquilo que o Senhor Deus nos permite, nos deu. Então vamos usar a nossa voz nesta noite,
tentar louvar 289 aqui com a ajuda da igreja. Hoje não tem back vocal para ajudar, mas tem. Glória a Deus. Irmãos, vamos tentar louvar aqui. Quão glorioso. Amém. Se o irmão não pegar, a gente vamos levando. Amém. Louvado seja Deus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos mudar aqui o hino para ver se o irmão pega. Vamos no mais fácil aqui. Louvado seja Deus. 231. Uma flor gloriosa. Esse todo mundo, os irmãos conhece. 231. Louvado seja Deus. 231. Já achei uma flor gloriosa, amém? Louvado seja Deus. Está? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além.
Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, crê tudo pra mim é Jesus. Precioso, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelista Valdivino. Boa noite, nossos irmãos. Vamos levar o louvor santuário, amém? Dó maior. Esse é conhecido, dá para os irmãos acompanhar aí, amém? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em seu louvor. Faz de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em seu louvor. Pois só tu, Senhor, glória a Deus. Pois só tu, Senhor, vem salvar. Vem salvar, me transformar meu coração. Pois só tu, Senhor, pois só tu, Senhor, que conhece as minhas fraquezas, dando-me força com as suas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em seu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em seu louvor. Glória a Deus, aleluias. Mais uma? Vamos louvar mais um louvor então, depois nós vamos já passar de volta ao nosso irmão Diácono Valdeci, amém? Glória a Deus. Vamos louvar na oração Encontro Calma, Lá Maior, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se está bom o som aí, irmãos, mas eu pediria se os irmãos lá da transmissão dos aparelhos pudessem dar só um grauzinho a mais no microfone para mim, se tiver como, irmãos.
Só um pouquinho a mais já melhora bastante, amém? Glória a Deus, sei que a voz não é muito legal, mas dá para os irmãos acompanhar aí, amém? Glória a Deus, vamos louvar esse louvor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Ouvir a voz do Salvador, sentir que os céus estão abertos, e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, e as obras que Ele, no seu amor, não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus, e as obras, aleluias, no seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso. Falar com Deus é que eu preciso, pois Ele é a fonte, de poder. Só nele a vida tem sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus, e as obras, no seu amor, não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, para nós encerrar nessa noite. Grande é o nosso Deus, e as obras, que Ele, no seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Se você encontra paz nele, amém? Deus abençoe nossos irmãos, aleluias. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Tentar louvar mais um hino aqui, já chamar as ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que o cooperador Adilson já prepara a salva. Após esse hino, a gente já vai chamar as ofertas. Louvado seja Deus. 172 do nosso cenário. Eu era um pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Amém? Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. As palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Amém? Desde já, se tiver o caderno de oração, o obreiro já pode trazer também. Louvado seja Deus. Peço que a igreja interceda em favor do evangelista Valdivino, para que Deus possa dar cada dia mais saúde para o evangelista, para ele sempre estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que tem a sua oferta, pode se preparar, pode fazer um fundo musical. Eu ajudo a obra de Deus. Eu ajudo a obra de Deus, com fé, esperança e amor. Eu ajudo a obra de Deus, com fé, esperança e amor. Eu ajudo a obra de Deus, com fé, esperança e amor. Eu ajudo a obra de Deus, com fé, esperança e amor. Amém? Vamos se pôr em pé, fazer um minuto de oração. Já estaremos passando para o nosso pastor nesta noite.
Louvado seja Deus, Senhor Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder adorar, Senhor, e bendizer o teu santo nome nesta noite. Agradecidos, ó Deus, por mais um dia. Agradecido por ter uma família, por ter um trabalho, por ter um lar, Senhor, ter um ministério, ter um pastor, ter uma família espiritual, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, nesta noite por tudo, Senhor. E abençoe a cada um nesta noite, a cada dizimista, ofertista da tua casa, Senhor. E aqueles que não se faz presente também, vai ajudando a cada um, Senhor. Nos ajuda a ser cada dia mais fiel à tua palavra, a buscar o teu reino em primeiro lugar, Senhor. Nos fortalece, nos anima, nos dá força. Abençoe a garganta do evangelista Valdivino para te louvar, Senhor. Dê saúde para ele, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe, Senhor Deus, a cada um, nosso pastor, com o pastor Naftali, Senhor, a igreja aqui presente, os obreiros da tua casa, Senhor, a cada um, Senhor. Tenha misericórdia, os back vocais, Senhor Deus, os grupos, Senhor Deus, do Glória de Sião, do Lírio dos Vales, os Cordeirinhos de Cristo, os grupos, os Filhos do Rei, Senhor. Vai ajudando a cada um nesta noite, tenha misericórdia. Mas obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite para adorar o teu santo nome. E desde já, Senhor, nos prepara para o culto de Santa Ceia. Nos santifica, Senhor Deus. Santifica a nossa mente, corpo, alma, espírito, Senhor Deus. E nos ajuda nesta noite, nos fortalece para louvor do teu santo nome. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor Deus, por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor pastor Degomar, amém, nesta noite. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Um grande shalom. Podem vos assentar, queridos. Vou dar umas notas, depois vamos tentar louvar um hino. Filha vai estar de beca aí sozinha. Que bênção, né? Sexta-feira abençoada. Choveu lá na região de vocês? Onde choveu aí? Na região choveu lá? Lá no meu barraco não choveu, dentro não choveu, mas fora. A chuva foi muito boa. Amém? Como Deus ajudou nós, né? Bom, eu vou dar umas notas aqui, amados. Eu tenho recebido alguns irmãos que estão ausentes e eu expliquei que essa é a última ceia do ano. E a gente vamos precisar conversar com alguns que estão meio se evadiu um pouco da casa de Deus e muitas pessoas precisando de uns conselhos de escritório, é claro. E eu estou bom para dar conselho ultimamente. E, sendo a última Santa Ceia do ano, a gente tem que, no meu modo de pensar, a gente vai virar um ano, é uma etapa. E sendo um tempo final da idade da graça, eu acredito que cada ano que passa, Deus tem algo a fazer. E o diabo também tem sua maneira de trabalhar. E ele trabalha no esfriamento espiritual das pessoas. E quanto mais vai passando os dias, as pessoas parece que vão se dando por vencido. Vem te animar, sabendo que o Senhor está às portas, aí que começa a palavra correta, é relaxar, espiritualmente falando. Começa a menosprezar, começa a se evadir dos cultos, e a vida espiritual começa a cair, entrar numa decadência. Decadência, correto? E se você, irmão, estou dando um conselho aqui, porque Deus está tocando no meu coração. Não entender enquanto é tempo, a preparação do rapto não é na hora do rapto. Aí é tarde. Você tem que estar preparado para o seu corpo natural entrar no espiritual, ser transformado. Num abrir e fechar de olho. Então você tem que já estar preparado. Não é que você vai, Jesus vai vir, não, Jesus vai voltar, eu estou preparado. Mas se você não tiver em comunhão, é impossível você estar preparado. Você tem que tirar por você mesmo. Não adianta nós, psicanalicamente ou psicologicamente falando,
querer desdenhar um céu que não existe. Um céu criado por nossa mente. O céu de Deus está aqui, a bússola de Deus está aqui, a Escritura está aqui. Nós temos que seguir as normas para entrar naquele céu de Deus. Mas antes de nós entrarmos lá, de acordo com o que nós conhecemos, mesmo a oração sacerdotal de Jesus, que é o Pai Nosso, ele indica que o reino tem que descer primeiro. Está no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então o reino tem que vir. Você tem que trazer ele para dentro de você. E ele entrando dentro da gente, ele vai mudar a nossa natureza. Aí nós vamos saber se nós estamos realmente preparados para uma transformação de corpos. Não adianta eu querer enganar o povo de Deus, não tem como. A gente tem que entender, irmão, que Noé tinha que seguir a meta para construir a arca. Ele não podia sair do projeto dele. Porque Deus deu o projeto para Noé. Estava pregando aqui esses dias sobre Noé e... acho que foi quarta, né? E Enoque, uma tipologia. Então ele tinha uma meta a seguir, ele tinha um projeto. E não podia sair fora. Ele podia achar meio embaraçoso ter só uma janelinha lá em cima. Numa arca imensa daquele tamanho, ele podia falar, Deus errou aqui. Eu vou fazer várias janelinhas. Mas não. E ele também poderia falar, só uma porta? Não pode ser. Tem que ter uma porta, pelo menos, de emergência. Vocês estão entendendo, irmão? Quem está entendendo, levanta a mão. Mas ele não podia mudar o projeto. Irmão, transformação de corpo é para quem está tomando as pílulas. Vocês já lembram a quarta, né? É para quem está preparado. É para quem está ingerindo mesmo a palavra completa, sem negar, sem violar uma vírgula dela. Você tropeçar num tio da palavra, você é culpado de toda a palavra. Já está escrito em Tiago. Não é que isso vai cumprir na vida de alguns, não, está escrito. Se você guardar os mandamentos e tropeçar nenhum, você é culpado de todos. Está escrito. Então, para subir no rapto, no arrebatamento, no rapto da noiva, então nós temos que estar cumprindo toda a palavra em nós. A palavra tem que se fazer carne como ela é. Não é como eu penso ser, ou como eu quero servir a Deus da minha maneira. Assim não vai funcionar. Não vai ter transformação no meu corpo. Eu tenho que servir a Deus da maneira que Ele ensina. É como Noé, ele tinha que pegar o projeto de Deus. Ele não podia mudar nada. Eu vou fazer uma portinha de emergência aqui do lado, qualquer coisa, né? Mas não dá certo. Teria que ser do jeito que Deus projeto, teria que ser, porque Deus é infalível. Se ele desdenhou daquela maneira, pôs só uma portinha lá, de elevação, e não entrava dentro do primeiro andar. A porta era de elevação. De acordo com o que a Bíblia ensina, ela ia para o terceiro andar. Aí descia de cima para baixo. E teria só uma janelinha. Isso é tipologia. Estava falando de Cristo. Está entendendo? Que vai no terceiro véu, que é a alma. Então nós temos que entender. E Cristo é só um, então é só uma porta mesmo. Ele disse, eu sou a porta. Ele disse, eu sou as portas. Eu sou a porta. Então aquela arca é a tipologia de Cristo, tem que ter só uma porta. Vocês estão entendendo? E a janela da alma. Então tem que ser uma janela. Você não tem duas almas. Sua alma tem que olhar para cima. Se estiver presa aqui embaixo, tu vai ficar. E não é culpa minha. Eu não quero ficar. Porque quem vai ficar vai chorar sangue. Vai chorar pior do que aquele que perdeu o seu filho único. Que tem um ditado, quem tem dois tem um. Você perdeu o filho único.
O choro será mais cruel do que a perca de um filho único. Está escrito aqui nos profetas. Deve ser Isaías. O choro é muito grande, mas porém será tarde demais. A noiva já se foi, o rapto aconteceu. A tribulação está caindo já. Os demônios já estão andando na terra. Ah, não, mas eles estão aqui. Não, estão aqui andando de forma invisível. Só vidente que vê eles. Estão de forma invisível. Eles estarão andando aqui mesmo com os seus corpos espirituais visíveis. E aí? E aí é tarde, né? Tarde demais. A infestação de espíritos e os aviões caça que tomarão os céus do globo, não só do Brasil, mas de todas as nações. Será um tempo difícil de morar aqui embaixo. Eu gostaria que nenhum de nós ficasse. Você acha que eu não sou igual a você? Eu também luto para estar lá. Não sou melhor do que ninguém aqui. Eu luto contra o Degomar. Mas eu tenho vencido ele cada dia. O meu inimigo tem nome, ele chama Degomar. Amém? Eu tenho vencido ele. Eu tenho ensinado ele a servir a Deus. Tenho amarrado ele no púlpito de todo lugar e aqui na igreja. Aleluia. Adorando o Criador. Nós temos 24 horas no dia. Se nós dizimar certo a nossa vida, o Billy Graham, eu mandei esse dia atrás no status, Billy Graham ensinando sobre, temos que dizimar tudo, e principalmente, não só os 10% do que ganhamos, mas principalmente da nossa vida. Agora você vive 24 horas por dia, você morreu nessas 24 horas. Não, você viveu, né? Respirou? Então você tem 2 horas e 40 minutos, mais ou menos isso. Se eu não estou enganado, é isso. Para dizimar Deus. E nós fazemos isso? Não fazemos. Porque temos muitos a fazer, então não damos conta de dizimar nossa vida, nosso tempo. Achamos muito quando dizimamos o pouco que ganhamos. Infelizmente, o povo de Israel era privilegiado. Eles tinham os seus cultos, suas adorações, suas celebrações e também os seus dízimos de tudo que eles produziam em termos de agricultura, de animais, enfim, de tudo que Deus concedia. Mas a gente, sendo um povo gentil, não tinha esse costume. Aí a palavra de Deus foi enviada para nós. E nós agora somos um povo judeus por dentro e gentil por fora. Amém? Se você quiser entrar lá, você tem que ser filho de Abraão. Para você ser filho de Abraão, você tem que ser judeu. Ué. Abraão é judeu. Ah, não, ele era gentil, mas ele foi denominado judeu. Porque ele foi o pai de todos. Deus tirou um gentil para virar judeu. Vocês estão entendendo? Então, quem é filho de Abraão é judeu por dentro e gentil por fora. Então, por dentro você tem um pacto, uma aliança. Não por causa de Isaac, mas por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Somos cordeiro com Isaac, do reino de Deus, não por meio da bênção de Isaac, mas da bênção do Senhor Jesus Cristo, que também é filho de Abraão. É da linhagem de Davi, e Davi veio da linhagem de Abraão. Tá bem esclarecido? Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, vou louvar um hino. E quero deixar aqui Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, número 20 e 21. Tiago, poderia pegar uma água para mim, por gentileza? 18, 20 e 21. Pode ser natural mesmo. Aleluia. Eu quero ler para vocês apenas, não precisa vocês levantar, não. Não é texto oficial. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos seus renovos, dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, da sua boca, da minha boca, tem o poder da morte e da vida. Aquele que ama a vida vai pronunciar só o bem na sua boca.
Só palavras boas. As negativas ele vai fechar a boca. Aquele que ama a morte só vai pronunciar o que não presta. Vai sair da sua boca, da abundância do coração, fala a boca. Vai sair maldade, vai sair calúnia, vai sair inveja, vai sair todo tipo de conversa, todo tipo de coisa maliciosa. E aí é a morte. Então está no poder da palavra a morte e a vida. Se você aprender a falar as coisas que é verídica, aquilo que é certo, dar amém para a verdade, pronunciar coisas positivas, você estará alimentando do fruto da vida. E se você quiser ser abençoado, deixa de pronunciar, eu não sei, não vou fazer, não dou conta, estou derrotado. Deixa todas essas palavras, nunca pronuncie negatividade. Sempre diz, com a graça de Deus eu vou vencer, com a bênção de Deus na minha vida eu sou vitorioso, eu tenho saúde, mesmo você está sentindo alguma dor, não tenho saúde, eu tenho, planta o bem. Fala a palavra positiva e você comerá do seu fruto. Vê quantas palavras você diz hoje que você está cheio de doença. Vê quantas vezes você falou isso. Vê quantas vezes você falou, estou sentindo dor. Quantas vezes você falou? Quantas vezes você falou, com a graça de Deus eu não tenho nada? Uma mulher na Bíblia tinha um menino morto. E o moço do profeta encontrou ela e disse, como é que vai a senhora? Ela disse, vou bem. Tudo bem. Mesmo sabendo que o filho estava morto na cama lá do profeta. Ela tinha viajado o dia todo. E o moço do profeta encontrou com ela, porque o profeta disse, vem vindo aí a Sirofenícia, vai ao encontro dela, Geazi. Geazi saiu ao encontro e disse, como é que vai com a senhora? Ela disse, bem, estou bem. Ela disse, não, estou mal, estou numa desgraça lascada. Estou ferrada. Não, irmão. Sabe que nós jogamos nossas bênçãos fora. Estou pregando para mim também. Nós jogamos nossas bênçãos fora. Nós não sabemos aderir às coisas. Nós não sabemos mandar para cima o que é bom, porque o que você manda para cima vem. Há um karma, há uma atmosfera carregada. Há a lei do plantio. Não posso me portar como pregador. Vou chamar o pregador daqui a pouco, na instrumentalidade do nosso amado pastor auxiliar, Naftali Degomar, que vai trazer. Mas o Espírito Santo me inspirou a falar essas coisas. Você põe isso no seu coração. E quando aquela mulher chegou, ela segurou a barra das calças do Eliseu, do seu vestido lá, e segurou. E disse, homem de Deus, eu não pedi aquele menino. O Senhor me deu. Agora eu estou precisando dele de volta, porque eu a amo. Eliseu falou, pega o meu bastão e vai lá. Põe o meu bastão no menino. Ela disse, não, eu quero que você vá lá. Glória a Deus. Amém? E o profeta foi lá, e o menino viveu, ele entregou vivo no colo da mãe. Amém? Glória a Deus. Pode louvar o Senhor. Aleluia. Obra santa do Espírito. Que número que é a obra santa? Eu até esqueci aqui. É 352 ou 152? Vamos louvar a obra santa do Espírito. Alguém sabe o número da obra santa? Oi? 352, né? Eu sabia que tinha 52, só não sabia o 352 do nosso livro de cântico. Amém? Esse hino, irmão, é avivado. Você tem que levantar e cantar assim, ó. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como um vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra, referência e muito amor. Esta obra é decisiva,
vigilante, ai desse temor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã o mundo todo pode apagar, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor, e a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, tá sem som de tudo, é obra santa, nem Satã o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor, já se sente o perfume da unção do Salvador, e a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, nem Satã o mundo todo pode apagar esse ar. No seu coração não deixa apagar esse fogo. É obra santa, esta causa é do Senhor, ninguém detém, ninguém detém, é obra santa, nem Satã o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém. Esta causa é do Senhor. Esta causa é de quem? Do Senhor. Amém? Pode louvar o Senhor. Vamos receber. Pode assentar todo o povo de Deus. Vamos receber o preletor, pastor auxiliar, Naftali Degomar, servo de Deus. A gente está passando luta de todas as maneiras, tá? Não é só computador, não. Só tem uma caixa dessas 3 funcionando. Eu estou aqui praticamente sem retorno. Não viu que eu fui ali? Tá horrível isso aqui. Horrível. Dá uma vontade de descer tudo e pôr ali fora e pum, acabou. Se o Nelson estivesse aqui, ele já ia fazer isso. Escalava aí, tirava. Você via só um foguinho, né? O senhor mandou. Então. Pai querido, estamos aguardando teu servo, enquanto vamos louvar somente Clê. O Senhor abençoa, fala conosco nessa noite. Abençoa a vida dos dizimistas, Pai. Abençoa os bens, o veículo, o trabalho. Põe o teu anjo, repreende o mal ali do veículo do meu filho. Eu te peço como teu servo, Pai. Passa por cima de nossas falibilidades. Somente crer, somente crer, tudo é possível, só. Nada temer,
somente creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos por sua bondade, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, e sabemos que não é do nosso mérito, que a sua longanimidade vem e recai sobre bênçãos e sobre bênçãos mais e mais em nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, por sua misericórdia. Desde já, Pai, nos ajude a falar e a ouvir a sua palavra com o entendimento do teu Espírito Santo. Que o filtro, Pai, seja a sabedoria que o Senhor nos dá. Ajude o nosso entendimento. Ajude, Pai, perdoe as nossas fraquezas, pensamentos e as obscuridades onde o homem quer se esconder, Pai, mas que tudo se manifeste na luz para a purificação, Senhor. Te pedimos a tua misericórdia, que possamos apresentar sacrifício vivo para ti todos os dias, Pai. É o que eu te peço no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu sei que os irmãos que passaram antes de mim já pediram, mas se tiver algum jeito de ficar um pouquinho melhor, o som vai ajudar. Pelo menos o retorno. Amém? Vamos colocar de pé para a gente nos adiantar? Amém? E abrir as nossas Bíblias em Lucas 14. Em Lucas capítulo 14. Glórias a Deus. Amém. Foi muito bom. 14, versículo 7 em seguida. Amém? É bom estar aqui na casa de Deus? Graças a Deus por isso. Bom, todos encontraram? E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante do que estiveram contigo à mesa. Obrigado por sua palavra, Pai. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor seja o fundamento, seja a linha, Pai, que conduz, e também seja a cobertura, o entendimento no coração de cada um. É o que eu te peço por sua graça, Pai. Amém e amém. Podemos assentar, é maravilhoso estar aqui neste culto de preparação da Santa Ceia. E estar feliz, porque estamos na última Santa Ceia do ano. Amém? Eu fico, na parte natural, eu fico descontente que o ano vem e nós que somos autônomos é corrido demais, né? Pelo amor de Deus. Mas nós estamos aqui, né? Graças a Deus, não podemos reclamar. Como disse a palavra do pastor Degomar, nós temos que aprender a
dizer boas palavras, né? Muitas vezes somos envenenados pelo veneno que está na nossa própria língua. Esse é o perigo, né? E é difícil, né, não reclamar. É difícil não reclamar. Sempre nós estamos, se você prestar atenção, nós sempre estamos reclamando de alguma coisa, né? Não estamos 100% gratos a todo momento. Mas é bom você, depois do dia passar, você ainda tem a consciência de olhar para trás e dizer: Senhor, me dê mais uma chance no dia de amanhã para eu fazer diferente. Amém? E aí você tem mais uma chance porque Deus é misericordioso. Aí você tem a chance da luta não vir. Não, a luta vai vir. Aí você, em vez de reclamar, você vai com outra estratégia. Amém? Lembrando, né? Muitas vezes as pessoas ficam... talvez até não gostem muito de ouvir as mensagens aqui deste tabernáculo, porque muitas vezes a gente fala, sabe, tão duro, né? Muitas vezes você ouve muito a palavra inferno, e ouve muito a palavra castigo, talvez ouve muito também a palavra demônio, mas lembrando, Satanás, o diabo, ele é estrategista. Ele é estrategista. Mas Deus, por sua palavra, te faz ter a sabedoria ao qual Satanás não consegue ter o discernimento que você tem. Porque ele, o diabo, Satanás, o demônio, ele é um bom, por ele coordenar a maioria das igrejas denominacionais, vamos se dizer, os irmãos me perdoem, né? Ele é um bom denominacional. Por quê? Porque ele entende as coisas e ele entende, né? Ele tem o entendimento por sua palavra. Ele é um bom crente. Então ele crê em tudo que está aqui. Sim. Mas a revelação que liberta ele nunca teve. Senão ele não teria se levantado contra Deus. E você não se levantou contra Deus, você ficou do lado de Miguel. Porque você tem a revelação do Senhor. Aleluias por isso. Nós havíamos já comentado, né, com toda a sua inteligência, peraí, né, tem uma coisa errada, eu sou um ser tão glorioso. A inteligência levou a isso. A inteligência faz o ser humano sucumbir, mas a sabedoria. E a sabedoria vem do ser que é dono da sabedoria, Deus. E vem sobre nós e é mais do que a inteligência, é mais do que o dom do conhecimento. E conhecer, você pode conhecer tudo. E um homem ser sábio sem conhecer quase nada, mas agir com sabedoria porque está sendo dirigido por Deus. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre a mesa do Senhor. E depois de eu ter dado o tema, que eu fui lembrar que nós estamos na última Santa Ceia, e fez todo sentido. Né? Mas aonde nós lemos aqui, o que eu achei interessante é que na mesa do Senhor é aonde a coisa acontece. E é onde as coisas se manifestam. É justamente na comunhão. É justamente naquele momento, vamos dizer, como foi lá no céu, no momento de júbilo, não foi? Lá todo mundo jubilando e tal, mas quem estava lá? Né? Quem estava lá no meio da comunhão? Então, a mesa do Senhor, primeiro para cada um de nós não sabemos usufruir da mesa do Senhor. Nós não sabemos nos alimentar e nos assentar nos nossos devidos lugares. E nós aprendemos aqui onde nós lemos, tão claro, que se nós queremos, por exemplo, se eu quero tomar aquele lugar, mas aquele lugar não é meu. Se eu quero tomar aquele lugar, não, cada um tem o seu lugar. E ali no seu lugar ele é abençoado devido à proposta que Deus, a comissão que Deus deu na sua vida, no seu ser, a maneira que Deus vai trabalhar.
Mas como nós ouvimos até mesmo do pastor, nós queremos tomar conta da nossa carroça. Nós queremos tomar as rédeas de nossa vida e deixamos a nossa cerviz dura o suficiente, nós. Então eu sou o que mais se inclui nessa questão. Nós tomamos as rédeas e queremos fazer um serviço ao Senhor ao qual Ele não nos chamou. Ou da forma ao qual Ele não nos chamou. Mas Ele tem um propósito para a vida de cada um, porque senão Ele não teria te chamado. E se você está tentando ir contra este propósito, você está tentando ir contra o próprio Deus. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, nós vamos ler lá perto depois, 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano, ou capítulo 4, que se você vai contra o Senhor, não vá, porque nós não somos mais fortes que o Senhor, ele fala. Porque ele usa a força como uma equiparação, você não é mais. Porque quando você vai contra a vontade de Deus, não pense que você está neutro de alguma maneira. Quando você vai contra a vontade de Deus, você está indo contra Deus. Quando você não faz a vontade de Deus, nós pensamos, bem, eu não estou fazendo o que é certo, mas também não estou fazendo o que é errado, né? Mas quando você está contra a vontade de Deus, você está levantando uma rebelião contra Deus. Se rebelando. Aí agora você pode se rebelar contra tudo, contra alguém, contra o diabo, melhor ainda, né? Mas e contra Deus? Será que vai dar certo? Eu acho que ele é um ser muito forte. Bom, mas nós queremos tomar as rédeas, queremos tomar a honra de nossa própria forma, sabendo que quem dá a honra é o Senhor. Quem dá a honra e cuida do seu servo, da sua serva, é o próprio Senhor que toma. Se você estiver na sua posição, é ali que Ele vai te abençoar, é ali que Ele vai cuidar de você, é ali que Ele vai trazer a honra do Senhor para ti. É ali naquele determinado lugar. Mas não, nós queremos ir pelos nossos próprios olhos e queremos fazer um serviço ao Senhor, queremos dar um sacrifício ao Senhor que Ele não pediu. Que não é da sua vontade. E esse momento ao qual você entende que você tem que estar assentado na mesa do Senhor. Quantos aqui creem que tem que estar em comunhão com a palavra? Nós cremos que temos que estar em comunhão com a palavra. Mas é esse comunhão com a palavra que é o perigoso. Porque é ali, no partir do pão, onde a coisa se manifesta. É ali, eu estou com a mensagem ali, escolhendo uma noiva. É na apresentação que a coisa se mostra. Porque ali começa a desfilar, você lembra da visão do profeta? Começa a desfilar. Né? Primeiro aparece aquela igreja, né? A noiva, mas depois esta é a igreja moderna. Igreja moderna. Como que veio a igreja moderna? Para começar, ela vai se apresentar uma visão do profeta. Ela vai se apresentar nua. E descaracterizada, porque a sua pele, o profeta fala que era como se fosse cinza. E um modelo de música que eu não sei ao qual que ela estava dançando. Deve ser alguma coisa bem tucs, né? Vai ser um tal de texto, não sei, lá o profeta falou. Mas ela chegou ao som desfilando daquele jeito, estava nua. Estava com a parte de cima aparecendo e algo como se fosse, o profeta fala coqueiro, alguma coisa da Havaiana, né? Você acha que a igreja não vai tentar se cobrir de alguma forma? Vai tentar. Né? Não foi assim lá no princípio? Vai tentar se cobrir de alguma forma? Essa é a sua organização, mas ela está lá e quando ela passava, a parte de trás estava tudo aparecendo e ela ficava rebolando para lá e para cá, diz o profeta. Meu Deus! É este momento que se manifesta. No momento da ceia, no momento do partir do pão, é no momento da mesa do Senhor, é no momento da apresentação ao Senhor.
que a coisa se mostra. Aí o profeta vem aquele sentimento de responsabilidade, porque aquela igreja, como se fosse no passado ali, tão linda. Aí, aquela igreja moderna, o que ele falou? Nós, ministros, somos responsáveis por essa igreja. Mas nós pregamos tanto, ele diz, Senhor, nós pregamos, falamos a verdade tanto, e é esta noiva que nós estamos apresentando a Ti. Descaracterizada, nua, com um costume torpe, está lá. Mas logo, ali começa a aparecer como se fosse vestido de cada país, ele diz. Mulheres santas, de cabelos compridos, de vestidos compridos, com o olhar delicado, e vão lá, marchando como se fosse para uma guerra, né? Ele fala. Mas eles estão marchando para o céu. E lá vai marchando, vai marchando, mas tinha como algumas também, tão belas. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Tinha umas que faziam o quê? Desviava. Aí mas gente do céu, está ali, a classe está ali, uma toda descaracterizada, uma toda bagunçada, seguindo em frente, rumo ao inferno, com certeza. Mas outras ali tão belas, tão bem vestidas, mas mesmo naquele meio tinha algumas que... E ele gritava o quê? Não faça isso, né? Não faça isso. Aí logo após ele diz, eu não entendo muito isso, né? Ele fala, mas naquele germe de 1 milhão, ele fala, só um chega à vida. Só que todos eles são extremamente parecidos, mas só um chega à vida. Aí você vai lá para trás, lembra de São Mateus, capítulo 25, né? As virgens nécias e as virgens prudentes, todas eram virgens. Todas estavam com a sua virgindade em dia. Mas só 5 eram prudentes. Não importa o quanto a igreja tenta se santificar, a força, isto é a lei. É a lei enrustida de Novo Testamento, é a nova lei enrustida dentro de uma mensagem, é a nova lei, são tábuas ainda de pedra. Tábuas de pedra não edificam a vida ao Senhor, tábuas de pedra não são sacrifício vivo ao Senhor. Mas quando aquelas tábuas são quebradas e são trazidos sacrifício vivo ao Senhor, não um tabernáculo feito de tenda, não um tabernáculo feito de pedra, mas agora um tabernáculo ao qual o Espírito Santo pode adentrar. Aleluia. Esta é a igreja viva do Senhor. Aquela que tem a vida, aquela que tem o azeite. Aquela que diz, ei, Senhor, eu não posso seguir mais um passo sem Ti. Se quer um passo que eu dou sem Ti, Senhor, eu vou para o pecado, eu vou para o erro, eu vou para o inferno. Mas quando o Senhor está na direção, mas quando o Senhor conduz o leme, quando o Senhor conduz a minha vida, quando o Senhor conduz, a tempestade acaba, tudo acaba porque o dono do mundo está ali. Aquele que criou todas as coisas, faz com essas coisas o que Ele quer. Ele chega e faz, né? Ele transforma. Eu gosto de dizer que ele desfaz o tempo e o espaço, porque da onde caberia milhares de peixes e pães dentro de um cesto pequeno, mas ali estava o Senhor do universo. Aonde que caberia?
Qual estava a lógica de onde estava todo aquele azeite? Aonde estava a lógica de onde estava toda aquela farinha? Se não o Senhor, o Espírito Santo, trazendo do infinito ali. O poder da criação está na palavra. Eu vou dizer uma coisa, Cristo ele tem compromisso com a sua palavra. E o profeta fala que Cristo tem que ser novamente um corpo. Ele e a noiva tem que ser um corpo, mas ele não tem desejo de estar neste corpo corrompível. Ele não tem desejo de se unir com uma noiva corrompida. Nós temos nossos genes corrompidos. Nós temos em nós o sanguíneo de nosso pai, de nosso avô e até Adão corrompido. Com desejos, as lascívias do mundo. Porque isso é doce, esta carne. Mas quando essa igreja está caminhando para o céu, como estava aqui aquela noiva do Senhor que o profeta viu. Não é mais uma noiva carnal. É a noiva palavra. E Cristo ele tendo responsabilidade com a sua palavra, não com você, meu irmão, pelo amor de Deus. Não, comigo? Não, pelo amor de Deus. Tem dia que nós andamos mais para lá do que para cá. Mas quando você assume o seu lugar na palavra, aleluias, Ele pode ser um com você. Aleluias. Mas vamos andando no quão é perigoso. Estamos falando da mesa do Senhor. Bom, abra sua Bíblia em Lucas. Capítulo 22, um pouquinho à frente. Capítulo 22, versículo 20 em diante. Todos encontraram? Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Então vamos lá, o que é o Novo Testamento? O que tem que estar sobre nós? Não é o sangue do Senhor? Aqueles que creem que o Novo Testamento está indexado de São Mateus a Apocalipse, meu irmão, você está no Velho Testamento ainda, faz muito tempo. Você está na lei ainda. O Novo Testamento tem que estar materializado. Nós somos cartas escritas e lidas pelo mundo. Mas eis que a mão do que me traz está comigo aonde? Aonde? Aonde os irmãos estão acompanhando? Aonde está? Mas, versículo 21, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Vamos lá para João, capítulo 13, Evangelho segundo a João. Olha só, estar à mesa do Senhor. Capítulo 13, versículo 26. Jesus respondeu e disse, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele. Disse, pois, Jesus, o que fazeis? Faze-o depressa. Ele estava onde? Ele estava comungando com o Senhor aonde? Aonde nós devemos estar? Deus faz um clamor, Deus faz
Sabe, Deus mudou tudo que estava, até os nossos olhos entenderem, o povo de Deus era Israel. Não era? Não era o gentio? Adoradores de ídolo, não é assim que nós lemos em toda a Bíblia praticamente? Qual que era a nossa idolatria? Era dar as virgens para sacrifício, era dar as crianças a Moloque. Esse é o mais básico, né? Então, não era povo de Deus. E vem aquela mulher, e ela chega, e ela pedindo misericórdia ao Senhor, o que ela fala? Né? Somos cachorrinhos. Os cães eles podem comer as migalhas que caem à mesa do Senhor. Mas depois do sacrifício vivo do Senhor, ali naquela cruz, Ele pega aqueles que estavam debaixo da mesa, querendo as migalhas, porque o povo que foi convidado à mesa crucificou Ele na cruz. E não vai pensando que nós estamos isentos, porque aqueles que abandonam com vestes brancas, tudo ali, andando para lá, mas abandonam o caminho, estão querendo crucificar Jesus novamente. Mas Ele vem com aquele sacrifício e pega aquela mulher que éramos nós. Sai das migalhas. Sente comigo à mesa agora. Aí muda-se a dispensação e agora está ali um povo comungando à mesa do Senhor. Mas as coisas se repetem. As coisas, elas sempre voltam, só mudam as figuras. Sempre haverá na história um Jesus e um Judas. Desde o princípio, até no meio do tempo e até nos dias de hoje. Há um Jesus se manifestando, mas também há um traidor se manifestando. Há um verdadeiro profeta, mas também há um falso profeta. Há um Cristo, mas também há um falso Cristo. Então ali está a mesa do Senhor composta. E ali há, no meio da igreja que crê, não na denominação. Eu não estou falando de denominação, pelo amor de Deus. Estou falando daqueles que estão à mesa. Israel estava na mesa e aquela mulher era gentil, ela não estava. Trocou-se a dispensação. Quem está na mesa agora? Você acha que aquelas denominações caídas que estavam andando daquele jeito, como diz a visão do profeta, elas estão à mesa? Ah, Jesus está feliz com aquilo na mesa, né? Com certeza. Não, mas é um que passou pelo batismo e é um que chegou na santificação. Só que nunca pegou o azeite do Senhor e nunca foi em busca de ser prudente, mas parou ali na santificação ao Senhor. Ali está o perigo. Quando você sente que ali está o perigo, é que eu estou com camisa comprida, mas chega até a arrepiar. Porque ali está o perigo. E ali o crente, eu estou falando do crente da mensagem, é ali onde ele passa a maior parte de sua vida. O que foi o sacrifício do Senhor? Eu estou falando na questão do deserto. O que foi o deserto para o Senhor? Ele não estava preparando o seu corpo? O que foi o deserto para João Batista? Ele não estava preparando um profeta? O que foi o deserto para aqueles israelitas? Não estava preparando um povo para entrar na terra prometida? Aonde que a santificação ocorre? Porque o batismo ocorre quando abre as águas. E a santificação ocorre no deserto. E aonde Israel passou o maior tempo no deserto? Aonde foi? Foi no deserto. E aonde que a igreja da mensagem está andando ali, rodeando montanha, e passa pertinho, olha para a terra e vaza? Olha pertinho assim, come até do fruto, né? Come umas uvas desse tamanho. Mas depois fica com medo do gigante, nunca recebe o Espírito Santo.
Então nós passamos a maior parte da nossa vida no deserto também, na santificação. E é uma luta a santificação, porque você, aquele espírito que está em você, você pensa, não, isso é errado. E quando você faz aquilo, você fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí você vai um pouquinho para frente, mas depois você volta de novo, rodeia mais uns 10 anos na montanha. E assim vai indo. Então você vê que chega ali aquele exato momento, está aquela nova etapa. Que quem está agora na mesa é a igreja. E a igreja do Senhor está à mesa agora. E agora está à mesa, para estar na mesa, já foi dito, não foi a denominação não está à mesa. Não é a etapa dos judeus, ela voltará, mas voltará daqui a pouco, não é agora. Quem está? É a igreja. Mas no meio daqueles, há aqueles que desviam, e há aquele que manifesta ainda o espírito do erro no meio daqueles que estão à mesa. Bom, não vou lá que já está terminando o horário. Coríntios fala, não podemos participar da mesa do Senhor, da mesa dos demônios, tomar o cálice do Senhor e o cálice de Satanás. Vamos ler lá, né? Dá tempo, falta. Dez, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Onde opera a mesa do Senhor? Olha só, volte no versículo 17. Se nós tivesse tempo, eu ia ler tudo aqui, essa parte da idolatria, 14 ao 33, mas vamos entender aqui no 17. Vamos no 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, tudo isso acontece na mesa, irmãos. Essa comunhão de pão, cálice, aonde? Todo mundo estava em pé? Não, todo mundo estava na mesa. Estava tendo comunhão com Deus. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Agora ele aprofunda mais. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Olha só. Ele vem e faz tudo a manobra do corpo de Cristo, o sacrifício, o pão, a carne, o vinho, o sangue, mas ele joga para nós, porque tem que estar dentro da igreja. Porque sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aí você vai entender que aquele pão que representa Cristo tem que ser já a igreja, tem que ser parte daquele pão. Por isso que quando o Senhor deu aquele bocado para Judas, e ele come, aquilo não fazia parte dele e se manifesta. Se manifesta. Não foi assim com aquele garoto que parecia que era uma doença? Os discípulos não conseguiram fazer nada, mas quando o Senhor Jesus chegou, o demônio estremeceu, se manifestou e foi embora. Quando ele come aquele pão, aquilo não fazia parte dele. Não se encaixou, ele não fazia parte daquele corpo. Ele tinha parado apenas na segunda etapa. Mas aqueles que tinham, vamos ali em Lucas capítulo 24. Olha como é diferente. Vocês estão acompanhando, irmãos? Estão acompanhando? Capítulo 24. Versículo, é áureo, né, esse texto. Mas quando fala da mesa do Senhor, tinha que lembrar desse texto. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Né? Eles não tinham entendimento, estavam andando com Jesus lá, né?
e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles, aonde? A mesa. Essa mesa, hein? Essa mesa tem história. Tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu o pão. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Quando tem uma semente eleita, e o partiu do pão vem, aquela revelação desce. A revelação vem, toma o pão, o pão é revelação, irmão. Quando o pão vem, revela, tinha o que dentro de Judas? Tinha traição. O diabo estava ali. Aquele pão vem e revela. Mas quando todos estão conectados num só corpo, aí vem o pão, e agora ele se revela, Cristo desvelado para a sua noiva agora. Cristo desvelando para a sua noiva. Aleluia. Não, aquele que estava andando com vocês, sou eu mesmo. Não, nós, olha só, a gente vai terminar. Nós falamos que é Cristo, mas não entendemos. Nós estamos andando com isso aqui. Nós estamos andando para lá e para cá. O dia inteiro, nós estamos aqui com a mensagem. É maravilhoso. Mas, essa mensagem do 7º dia, nós estamos andando com isso. Nós temos entendimento da revelação. Nós somos diferentes. Nós somos uma igreja diferente. Não, mas quando nós entendermos que no partir do pão, aqui está Cristo. Cristo! Não uma igreja qualquer, não uma igreja, só uma igreja diferente. Não, é o próprio Cristo. A mensagem vem com uma doutrina. Não, que mensagem vem com doutrina? Coisa nenhuma. A mensagem é o próprio Espírito Santo. É esta a diferença da noiva. É uma placa nova, é isso, tem um profeta, vocês vão cozinhar Ellen White, vocês têm um profeta. Não, é diferente, você não está entendendo. Aqui está Jesus Cristo. Está diferente o negócio. Eu estou andando com Cristo. No partir do pão, irmão, no partir do pão, quando você entrar, o Espírito Santo, você entrar ali, na fronteira. A fronteira é perigosa, né? Não aprendemos? O problema é a fronteira. Naquela fronteira ali, quando você vai, como que o senhor faz assim? Na fronteira ali, identifica. É na fronteira. Vem, se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se manifesta as ovelhas e os bodes. Se manifesta o verdadeiro trigo real. E aquele que é palha, aquele que é joio, se manifesta ali, naquele momento, na colheita. Porque o Espírito Santo quer que você faça o quê? Que você dê fruto de Espírito Santo. Para que ele quer que você dê fruto? Para apodrecer no pé? Não, ele quer colher os frutos do Espírito Santo. E quando ele colhe, ele vê quem você é. E Deus não é um Deus despreocupado. Ele anda para lá e para cá no jardim para ver se você está dando fruto. E se ele vê que o fruto não está ali, ele diz: árvore, seca-te. Mas se ele vê que tem fruto, ele toma do fruto e diz: que fruto bom, esta é a minha noiva, este é o meu corpo que eu tenho na terra. Aleluia. Louvado seja o bom Deus. Aleluia. Se colocamos de pé. Aleluia. Querido Pai Celestial, te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é dono do texto, o Senhor é dono do contexto, e é o Senhor que guia, Pai, nós na letra da sua escritura e na letra da sua palavra, até recebermos o que está por trás desta letra, Pai. O teu Espírito Santo nos guie, Senhor, mansamente às águas tranquilas, para nós não participarmos apenas, mas que possamos participar e ter comunhão contigo e manifestar o que realmente somos. Tenha de misericórdia de nós, Pai.
porque muitas vezes ferimos a sua vontade, muitas vezes ferimos os seus mandamentos, mas, Pai, mais uma vez pedimos a sua longanimidade, que todas essas coisas sejam ali rebatidas por aquele sangue que foi vertido no Calvário. Olhe para o sangue, Pai, não olhe para as minhas fraquezas. Olhe para o sangue, olhe para o sacrifício do seu Filho Santo, não olhe para a minha falibilidade, Senhor. Nos ajude, Pai, a não desviar do caminho. Nos ajude, por favor, a ter entendimento e buscar o que é correto, enquanto ainda o celeiro está aberto, enquanto ainda há prosperidade e o Senhor está dando do alimento para que possamos nos alimentar. É o que eu te peço. Abençoe, Pai, a escola dominical, abençoe o dia de amanhã, esta noite, a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, Pai, à mesa. É o que eu te peço, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe a cada um. Cumprimente seu irmão na paz do santo Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Escola dominical às 8 horas. 8h30 também. Vamos fazer força para todos estar juntos também? É bom fazer